comecei a trabalhar nesse lugar. E trabalhei lá durante, acho que 8 meses. Depois eu fui subindo, e depois eu virei garçom e tudo. E fazia... No final, quando eu falei, eu vou juntar uma grana porque eu queria voltar pro Brasil, já tava, tipo, ok. E em 6 meses eu consegui aprender inglês. Tipo assim, que da hora. De boa. Só tá trabalhando, né? Sem aula. Então, você teve aula? Eu trabalhava... Não tive aula, não fiz aula. Eu trabalhava nesse restaurante que na cozinha era espanhóis que trabalhavam. Então, tipo assim, eu aprendi um pouco de espanhol, porque a gente só se comunicava em espanhol, porque eu sou formado em Mia Colucci, RBD. Então, tipo assim, eu tipo, desenrolava um portunhol e eu fui aprendendo, aprendi muito espanhol. Hoje, espanhol pra mim é mais difícil. Eu tenho um amigo meu, o Joseph, que ele mora na Colômbia, ele morava em Malta comigo, ele também voltou pra casa dele, né? Ele mora na Colômbia. Ai, desculpa, gente. Aí ele me liga e, tipo assim, pra desenrolar o espanhol com ele, eu tenho muito mais dificuldade. Mas o inglês hoje é muito mais fácil pra mim. Porque, tipo, lá eu tava num país que falava inglês. Então, tipo, eu falava inglês na balada, quando eu saía. Eu falava inglês, tipo, no mercado. Então, eu peguei muito mais fácil o inglês. Então, tipo, em 6 meses, assim, eu já me virava de boaça. De, tipo, assim, resolver qualquer problema. Ir em banco e falava tudo, não tinha problema nenhum. Agora, tipo assim, vão fazer 3 anos, né, que eu voltei. Então, hoje em dia, meu amigo me liga. O meu amigo da Inglaterra, ele me liga. E aí, é um pouco mais complicado pra mim falar. Mas ainda assim, tipo assim... Às vezes uma palavra ou outra eu não lembro. Mas eu falo também. Mas fala, Eu falo de boa, assim. Eu acho que se precisar... Quando você não fica... Tipo, o dia a dia, né? Conversando em inglês, você acaba dando uma... Você acaba dando uma... E aí, eu sei que... Eu fui muito... Ai, como é que fala? Eu não fui tão empenhado quando eu voltei pro Brasil, porque... eu não fiquei praticando, sabe? Nos dias, assim, no dia a dia. Saquei. Eu deveria ter ficado praticando, mas eu não fiquei. Então eu dei uma esquecida, né? É normal. Mas é normal. Quando a gente não tem convivência, vai ficar praticando com quem? Então. Tem até amigos. Esse meu amigo, Duolingo, aquele... Não, o Duolingo pra mim tava chato, velho. Porque, não tem como. Não tem... Se você é fluente, não... Eu já tava ali no negócio que, tipo... Falava, mas no começo, assim, quando você tava aprendendo inglês, você se sentia... Como é que você se sentia? Porque no meu caso, eu me sentia mal pra caramba. Tipo, nossa, como eu não consigo entender nada. Eu me sentia muito mal. Muito mal. Tinha muita coisa que, tipo, a galera falava que eu não entendia. Inclusive... Ai, gente. Eu já contei essa história no TikTok. Nesse restaurante que eu trabalhava, a galera, tipo assim, que eu falei pra vocês, era no salão todo mundo falando inglês. E aí, o pessoal falando espanhol, né, na cozinha. Mas, rapidão, a língua oficial de Malta... É inglês. É inglês? É inglês? Porque eles foram colonizados pelos ingleses, tá, né? Desculpa, continua. Mas hoje eles são independentes, tá? São países independentes. Um dia, me botaram pra cortar... Porque depois eu virei ajudante de cozinha. Tá. Aí foi de dishwasher pra ajudante de cozinha. Depois eu virei garçom. Teve dia que eu ficava lá no bar. Eu era um faz-tudo. E aí, teve um dia que me botaram pra cortar cebola, cortar tomate, sabe? Cortar batata. E eu fiquei com o pulso muito doendo. Muito doendo, tava doendo real. E, tipo assim, eu já tava com uma dor que eu tava quase chorando. E eu queria, tipo, ir sei lá, no médico. Pedir alguma ajuda, porque eu já tava o dia inteiro lá cortando. E às vezes a gente fazia jantar pra, tipo, 500 pessoas. Caraca, muita coisa pra cortar. Aí, eu lembro que, tipo, nesse dia eu tinha esquecido o meu celular. E às vezes eu abrasileirava, tá, umas palavras. Amei! Tipo assim, eu inventava minhas palavras. Eu inventava umas palavras. Amei, tipo, se eu não lembrava, eu inventava. E aí, algumas eu lembrava. E aí, eu achava que pulso era pulse. Ai, meu Deus do céu! E eu cheguei no meio de, tipo assim, de umas 10 pessoas que tava ali. E eu falei, guys, I have some pain in my pulse. Juro! E eu tava sem... Nesse era o dia que eu tava... O meu celular tinha acabado a bateria. E a galera olhando pra você, tipo... Não, todo mundo começou a rir, rachar. Tipo assim. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, pelo amor de Deus? Que nem tinha... O que tá acontecendo?
doido. E depois... Ai, São Brás. Gente, Ai, São Brás. Vamos pra cima. Gente, pra quem não sabe, Poci é vagina. Exatamente. Só que numa linguagem mais tipo se você falasse pepeca. É tipo isso. A frase que ele falou eu estou com dor na minha pepeca. Eu estou com dor na minha pepeca. Foi tipo isso. Ai, ela tá... Mano, muito bom, gente. Muito bom, pelo amor de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu, na hora... Eu já tava com dor, todo mundo começou a rir, eu quase chorei. Porque eu não tava entendendo nada. O que tá acontecendo, mano? Pelo amor de Deus, e não sei o que. Aí, tá, eu consegui falar que eu tava com dor. Sem entender nada, não tava entendendo buluinhas do que tava acontecendo ali. E quando eu cheguei em casa, eu coloquei meu celular pra carregar. Aí você pesquisou. E aí eu fui pesquisar. E no outro dia, nossa... Você nem queria trabalhar, né, mano? Não queria trabalhar, né? No outro dia, o povo tudo me zoando. Aí, teve uma outra vez também que eu... Que, tipo assim, o salão de festas do último andar, ele chamava Sherbastian. Tá. Então a galera tudo... Isso aqui é Sherbastian. E eu comecei a achar que Sherbastian era um dos chefes. Aí um dia, ele tava, tipo, lá em cima. E aí alguém falou assim pra mim: pega essa vasilha e leva pro Sebastian. Aí eu cheguei num cara que depois, tipo, acho que ele chamava Marcos, se eu não me engano, porque ele era italiano. Aí eu, primeiro que eu já entrei falando, Sebastian is here. A galera já, tipo, tudo achando, né? Aí eu, where is Sebastian? I need Sebastian. Aí, tipo assim, eu cheguei pra ele, oi, Sebastian, ó, tô aqui. E a galera rachava, né? E eu sem entender nada. Depois que eu fui descobrir que o nome do restaurante era Sebastian. Gente, mas quando a gente conta essa história... Tipo, no meu caso, quando eu conto histórias sobre erros de tradução, erros de língua mesmo, é engraçado hoje em dia, né? Mas na hora é quer desastroso. Morrer, mano, você quer voltar pra triste. casa. É péssimo na hora. Nossa, já teve tanta história assim, gente. Tanta história assim.